Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam muito bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Muita informação com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações, melhores conhecimentos, fazendo a melhor gestão do seu negócio e fazendo a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar que tem sempre aquele empreendimento certo, aquele cantinho gostoso, para que você possa viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda da Construtora Miramar. Falando de Navegantes, falando de Viana Residência, Ilhas Resort, o lugar certo para você que é aqui da região da Baixada Santista e para você que nos acompanha fora do litoral de São Paulo, mas que quer vir a Santos, quer morar em Santos, uma cidade aprazível, com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade, os melhores empreendimentos estão na Construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica. Uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, próximo também com facilidade ao deslocamento entre as cidades. Então, para você que vem a negócios, para você que vem ao lazer, passear com a família, Hotel Palais em São Vicente, sua melhor opção de hospedagem e chama atenção para o café da manhã com gostinho de casa de vó. Aquele café preparado com muito carinho, com muito cuidado, por toda a equipe de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. Com apoio também de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade de débitos e créditos, de fazer balanços e balancetes, é a sua parceira estratégica na gestão contábil do seu negócio, aliando profissionais altamente qualificados com tecnologia, com sistemas de última geração. SRM Contabilidade, parceira estratégica para o seu negócio. Queria fazer uma rápida reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. Muitas vezes não, no cotidiano, temos a percepção e a impressão, muitas vezes, que alguma coisa nos chama a atenção, sopra no ouvido para que a gente tome uma decisão. Alguns diriam que é o sexto sentido, alguns diriam que é o acaso, mas talvez tenha mais do que isso. São ferramentas que o nosso próprio corpo, que a nossa própria mente, sobretudo, tem para nos ajudar na tomada de decisão. E também isso envolve não só os aspectos pessoais, mas também, sobretudo, os aspectos empresariais. É sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar agora naquele cantinho gostoso, na nossa conversa no café. Conversa no Café com oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você por toda a jornada empresarial. Então tenha você empreendedor, você empreendedora, sempre um bom profissional ao seu lado, que vai lhe ajudar no desenvolvimento estratégico da sua empresa. NNA Santos traz no episódio de hoje do canal da NTBA, Américo Barbosa. Seja bem-vindo, Américo. É uma honra estar aqui com você, Alexandre. Olha, a honra é minha, meu amigo, porque está conversando com um profissional que tem uma capacidade criativa inimaginável, e eu sou testemunha disso. E tem uma capacidade de comunicação espetacular. E que, sobretudo, tem uma capacidade de entender o ser humano e ajudar que o ser humano possa se compreender. Eu estou fazendo a síntese de Américo Barbosa. E a temática que a gente traz hoje, Américo, intuição. O maior diferencial competitivo do mercado. Tem gente que pode chamar de sexto sentido. Como a gente define a intuição, Américo? Então, o que a gente tem visto ultimamente é o seguinte, olha, principalmente na área de RH, você pega lá gente que tem 20 MBAs, outro tem 4, tem 8, mas a competência, hoje que está nivelada, até porque está tudo disponível, né? Você tem tudo no Google, você tem tudo em qualquer lugar, inteligência artificial. O que faz a diferença de um profissional ou de um empreendedor? Exatamente sua capacidade de intuir. E aí, quando as pessoas ouvem intuição, intuição é o próximo passo. Sim. Intuição é você trazer o futuro para o presente. Você pressente, você sente antes que a maioria sentiria. Você sabe uma coisa? E como é que você faz isso?
Se a gente pegar todas as grandes invenções do mundo, todas, até a teoria da relatividade, ela não foi fixada, lastreada em conhecimento. Todas elas foram por intuição. Elas foram Depois, intuídas, é isso mesmo. depois, ó, você tem uma ideia, o Thomas Alva Edison, ele criou 2.332 inventos que revolucionaram a humanidade. A gente já esqueceu. E como é que ele conseguiu fazer isso? Por intuição, que ele não tinha conhecimento suficiente. Então, hoje as pessoas estão muito preocupadas com competência e elas perdem a vocação para sentir o que sente. Se você olhar, eu vou dar dois exemplos. Hum, Antigamente, você ia no mecânico, né? E ele falava hum. assim: liga o motor. Ele dizia: tal problema o teu carro tem. Aham, Hoje, eu passei uma situação, Alexandre, muito engraçada. Eu estava com um carro na estrada, né? Uma Santa Fé da aham. Hyundai, e aí o carro caiu para 80. Eu estava 120, daqui a pouco ele caiu para 80. E eu acelerava, nada de sair de 80, nada. Eu estava numa estrada, numa rodovia grande, eu falei, meu Deus, e agora? Aí procurei no Google, no Waze, se tinha alguma concessionária lá da Hyundai. Tinha, perto. Aí eu fui direto lá. Aham. Aí me atenderam muito bem, muito bem. Não, fique tranquilo, nós vamos já passar o scanner e Sim. já vamos resolver isso. Eu falei, maravilha. Daqui a pouco ele volta. Ele falou, olha, a gente passou o scanner e não apareceu nenhum problema eletrônico do seu carro. Eu falei, que Aham. bom. Agora convença o meu carro que ele está bem. Sim. Convença o meu carro que ele está bem. Aí ele todo preocupado, Alexandre, ele falou assim, não, o senhor entende? Eu falei, veja só, o carro baixa. Eu não entendo Sim. nada de eletrônica, mas vou dizer para você uma coisa. A minha intuição me diz que bico sujo do carro, simplesmente isso. Uma pergunta para você: o seu scanner detecta bico sujo? Não. Ele falou: não, só a parte eletrônica. Eu falei: não tem ninguém para olhar isso e sentir o que o carro tem? Aí ele falou assim: não, nós vamos passar o scanner de novo. Passaram o scanner de novo. Qual o resultado? Nenhum. Eu falei: então vamos fazer o seguinte: eu estou pedindo, faço a limpeza dos bicos. Se não for, eu pago a parte. Porque eu estava até na garantia, o carro e Sim. tal. Não deu outra, Alexandre. Os Aham. caras limparam os bicos, o cara ficou fantástico, voltou tudo ao normal. Os mecânicos estão perdendo a intuição. Perceba, a intuição é um prazer de você acessar algo além da sua cabeça. Quando as pessoas falam assim, pensa fora da caixa, e eu Uhum. concordo, pense fora da caixa craniana. Sim. Essa caixa aqui é muito pequena, a nossa mente verdadeira está fora daqui, cara, está fora daqui. É verdade. Então, os mecânicos estão perdendo isso, poucos ainda têm. Eu vou dizer a segunda categoria, os médicos. O médico hoje precisa de 30 exames para saber encontrar o que ele não está sabendo encontrar. E ainda Desculpa, assim pode ser uma virose. no final vai dizer virose. Então, cara, antigamente o médico pedia 2 exames para tirar a dúvida dele, para tirar o que ele tinha sentido e não para achar o que você não sabe. Então, o grande problema é esse. Olha, o empreendedor ele tem que estar no estado de abertura mental e coração. Mental e Aham. coração. E você, daqui a pouco você vai me perguntar, qual é o estado mais importante para você ter uma intuição grande? Sem dúvida. Eu vou dizer para você, amor. Você vai estranhar muito, né? Mas quando você sente amor por aquilo que você quer fazer, abre-se um canal de meditação ativa. As pessoas pensam que meditação é você relaxar. Não, 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 não. Relaxar é relaxação. Quando Uhum. você fica ouvindo passarinho, cascata, isso não é meditação. A meditação ativa a sua mente plenamente. É um engano pensar quando você relaxa e sai da sua mente, uma evasão da realidade, seja meditação. Não. Meditação é ativar todos os seus centros. E aí você fica em paz, porque você compreende mais. Você, digamos assim, transforma inteligência em sabedoria. Sim. E aí Eu acho você que entende mais. Eu até gravei um vídeo, o Alexandre, que diz o seguinte: o amor
que está no pão Puma. Pão Puma é o pão americano, cortado em fatias. Aham. Uai, alguém me perguntou assim, como pode ter amor no pão? Falei, então, cara, o empreendedor pensou assim, que tal eu já cortar para as pessoas o pão que elas vão comer? Olha Isso. só, olha só, isso foi um ato amoroso. Isso derivou uma ideia fantástica, que é o pão já cortado que você compra. Você vai dizer, não, uma ideia simples. O cara que fez o. Tanto é que a gente até agora chamava, até um tempo atrás, que isso era o pão Puma, porque o primeiro Sim. que fez isso foi a Puma. Põe a Puma. Concorda? Hoje tem Sem o dúvida. Wikibold, tem um monte de marcas. Porém, a categoria foi assumida por aí. É fantástico isso, pô. É fantástico. O Steve Jobs também não tinha conhecimento suficiente para fazer o que ele fez. Ele fez por intuição. Então, quando o empreendedor falar, mas eu não tenho conhecimento, foi show. Vou contar para você quem inventou o telefone. O Graham Bell, né? Uhum. Todo mundo sabe, né, Alexandre? Isso é o que dizem. Isso é o que dizem. Tem um Agora, italiano também na parada. mas primeiro foi o Graham Bell. E por que ele. Você sabe por que ele inventou o telefone? Essa é uma boa Cara, pergunta também. ele não sabia nada de tecnologia, nada, nada. Mas ele tinha uma namorada. E a namorada dele se chamava Mabel. Uhum. Ah, mas a namorada dele, sabe qual era a característica dela, a principal? Não, não sei. Ela era surda. Opa! E ele ficou pensando, por amor a ela, olha só, eu vou usar essa palavra que não é muito comum no empreendedorismo, amor. Eu vou dizer para você, se você não tem sucesso, falta amor. De pensar nos outros, não em você. Sim. Eu recentemente dei um curso para uma construtora imobiliária. E ela falou assim, Américo, ensina para essa turma as técnicas de vendas. Eu falei, não, técnica de venda não vende. Hoje a pessoa quer confiança do outro lado. Você sabe disso, nós já fizemos trabalho juntos, Sem né, nesse dúvida. aspecto. Eu falei, não, o que a pessoa tem que pensar quando entrar alguém e falar assim, que apartamento que eu tenho que vai fazer essa pessoa feliz? Claro. Se você tiver imbuído desse sentimento, você vai vender o apartamento. Agora, se for com técnica, desculpa, atualmente não funciona nada disso. Nada disso. Então, o Graham Bell ficou pensando assim: eu preciso criar, olha só, uma orelha artificial para minha amada ouvir eu dizer eu te amo. E Aham. ele ficou com isso na cabeça e no coração, tentando, como é que eu posso criar uma orelha? E aí ele inventou o telefone. Olha só. E aí, quando ele foi apresentar o telefone na feira lá em Paris, que foi quando também a Eiffel apresentou a torre, porque a Foi Torre na, Eiffel foi foi feita na Feira por uma Mundial. promoção, Foi só na por uma Feira Mundial. promoção, É uma isso mesmo. feira mundial. E aí as pessoas chegavam e falavam assim: mas para que isso? Não, isso aqui é um. Eu falo com outra pessoa, falo, não, a gente pega o cavalo e vai lá. Ninguém se interessou pelo telefone. Ninguém. A não ser um brasileiro. E aí vem a história. Sabe quem era o brasileiro? Dom Pedro II. Dom Pedro II. Dom Pedro II chegou e falou: Uau, isso é muito importante, uma pessoa poder falar com a outra. Você entendeu? Então, por amor a isto, ele trouxe para o Brasil, e o Brasil foi um dos primeiros países a ter telefonia. Só que naquela época, escuta só, os fios eram de prata ou de ouro. Adivinha o que aconteceu já O, naquela época? o que se faz com o cobre hoje? O que se faz com o cobre hoje? Então, assim, você precisa entender o seguinte: imagina as 10 maiores empresas de um segmento, gigantes mundiais. Os 10 têm condições de pagar pesquisas profundas para desenvolver produtos, certo? Sem dúvida. Por que, que um é o maior que todos? Se todos tiverem o mesmo dinheiro, o mesmo raciocínio lógico, porque um deles saiu da lógica, um deles foi mais feliz do que os outros, um deles colocou mais amor do que nos outros. Isso é verdade. Esse é o ponto-chave. E eu Então, o que queria desenvolve. até o Américo, dar um outro exemplo aqui de amor, de algo que a gente poderia estar usando como ferramenta agora, exatamente agora, que é a ferramenta Zoom, né, que a gente usa muito aí para fazer as reuniões, os meetings, né? Claro, E ela foi criada também por amor, só que na China, é isso aí. pelo deslocamento, né? O seu inventor tinha que andar muito de trem para ver a Exato. namorada. Ele falou: preciso pensar em alguma coisa que me faça aproximá-la.
para que eu possa vê-la, não simplesmente ouvi-la pelo telefone de Alexandre Von Gambrel, né? Mas que eu pudesse vê-la. E daí nasce o Zoom. Por amor, É isso aí. por amor. Não, não, se você olhar as grandes invenções que duraram muito tempo, que estão durando, tinha esse elemento no fundo. Alguém pensou em melhorar alguém, melhorar a relação com alguém. Isso aí, e você tem sucesso imediato, porque as pessoas vão perceber que foi feito para elas. Qual é o sucesso do marketing? É isso. É É a isso. verdade de que algo foi feito para elas. Você sabe que eu sempre digo, Alexandre, quando o casamento Aham. acaba ou está com problemas, é um problema de marketing. Todo casamento é um problema de marketing. Por quê? Alguém se vendeu errado ou alguém comprou outro errado. É compra e venda, só isso que A, ocorre. a percepção foi diferente. Exatamente. Então, se eu não sentir amor naquilo que você falou que você era, e vice-versa, o casamento vai acabar. Sem dúvida. E você ter sucesso em marketing, você ter sucesso como empreendedor, é você estabelecer um grande casamento com o seu consumidor. A pessoa que vai no supermercado, ela estende a mão, naquela hora ela decide que ato de amor ela vai fazer. Eu vou ter um casinho com essa marca, você pega e leva. E nunca mais você compra aquela marca. Ou não, eu sou fiel a esta marca porque ela me faz bem. Então, o resultado de uma empresa, do empreendedor, vai ser sempre uma relação amorosa com o seu consumidor. Não tem outra coisa para fazer. Senão, ele vai trair você todo dia, com outra marca, com outro produto, com outra empresa. E aí não adianta nada. Absolutamente não adianta nada. Então, assim, você vai para a sua empresa, você está pensando em um projeto como empreendedor, você precisa, dentro de você, falar o seguinte: o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? O que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas? Às vezes é uma coisa tão simples. Vou cortar já o pão para que ele já esteja cortado. Eles não precisam cortar. E assim vai. Por aí afora, a gente poderia falar horas, horas e horas mostrando os grandes produtos de sucesso. Quase 100% foram derivados de intuição e não de pesquisa real. Sabe, primeiro, o próprio Einstein, ele falou assim, perguntaram para ele, como é que você descobriu a teoria da relatividade? Ele falou, porque eu sou meio retardado. Eu fui considerado retardado na escola e eu ficava muito olhando para cima, para o céu. E eu um dia pensei, estou vendo a Lua, será que a luz faz curva na Lua? E aí começou a teoria da relatividade. É loucura. E você falar, bom, e a gravidade? A gravidade caiu a maçã na cabeça do Newton, pô. Sim. E ele podia ter xingado. Aí que está a diferença. Pô, caramba, caiu uma maçã na minha cabeça. Não, mas ele falou, uau, por que caiu? E aí começou o processo. Você entra no estado meditativo toda vez que você descobre algo, descobre uma relação entre uma coisa e outra. Eu tento educar meus filhos, meus netos, todos dessa maneira, todos, o tempo todo. O meu neto menor falou assim: vô, a escola pediu para eu criar uma piada. Como é que se cria uma piada? Eu falei, igual um cientista descobriu alguma coisa. A descoberta científica e a piada é igualzinha. Falei, como assim, vô? Eu falei, você junta uma coisa com a outra e dá uma terceira coisa, que não é nenhuma nem outra. Sem dúvida. Aí ele falou assim, caramba. Eu falei, é exatamente isso. Ele falou, como é que eu faço? Eu falei, do que você gosta de animais? Eu falei, bom, primeira coisa que você tem é animais. Segunda coisa que você gosta? Ele falou, tecnologia. Eu falei, tecnologia está resolvendo o seu problema. Como assim, vô? Eu falei, ó, junta os dois. Você vai chegar lá e vai dizer o seguinte: qual é o animal que já nasce com tecnologia? Pronto, você simplesmente pegou o animal da tecnologia e foi, qual é, vô? Eu falei, o chimpanzé, já nasce com chip. É Aí, o. resultado, olha só, ele contou isso, saiu até no Facebook, né, quando ele fez lá, saiu no Instagram, ele fez o maior sucesso, né, com isso aí. E foi, então, daqui para frente, você sempre junte duas coisas, você vai achar a terceira. Porque uma descoberta científica é exatamente isso. Você juntou uma coisa com a outra, o Einstein fez isso, todos eles fizeram isso, todos. Agora, América, eu queria pegar um pouco assim. Você foi muito feliz e dizer o seguinte: que o estado de meditação
não é simplesmente você se evadir da realidade, mas sim ativar todas os seu potencial sensorial. Que Isso. tipo de ferramenta, que tipo de exercício, Américo, e você também é um profissional que tem uma competência muito grande nessa área. Que tipo de atividade o nosso empreendedor ele pode exercitar para que ele possa ficar cada vez mais ativo? Porque às vezes o que acontece, eu ouço isso também, Américo, você também já deve ter ouvido em diversas ocasiões na sua vida. Cara, eu tenho dificuldade de pensar, Alexandre. Eu tenho dificuldade de imaginar as coisas, Alexandre. E eu acho que a questão não é assim, ah, não, porque a pessoa é criativa porque ela nasce criativa. Talvez algumas características possam ser até inatas, mas não significa dizer que elas são imutáveis ao longo de uma vida, né? Dessa Não, não. curta vida, né? Nessa passagem. Que tipo de exercício a gente pode aí promover para o Olha, empreendedor, para a nossa empreendedora? primeira coisa, criatividade é algo que é para ser exercitado. Todos podem alcançar a criatividade. Eu criei a cadeira aí na Unisantos de criatividade e inovação para todos os cursos. Então, seja engenheiro, seja publicitário, seja médico, qualquer coisa, você precisa de criatividade. A criatividade é que junta duas peças e dá a sua intuição. A intuição deriva de você juntar duas coisas aparentemente que não tem nada a ver com nada. E aí é a mesma coisa. O animal é a tecnologia, deu o chimpanzé, porque aí você criou alguma coisa que tem uma lógica, mas foi derivada de você olhar para um e para outro. Concorda? Sem dúvida. Esse é o ponto-chave, não tenha dúvida nenhuma. Você torna viável alguma coisa, tá? Então, eu criei o meu canal no YouTube exatamente para ampliar a consciência das pessoas, para elas sentirem cada vez mais a sua intuição interna, a sua voz interna, tá? Então, quem quiser, vai lá no YouTube, Américo Sim. Barbosa, são 700 e lá vai cacetada, nem sei mais quantos vídeos tem, todos eles ensinam você alguma coisa. Mas eu fiquei preocupado, você acabou de pegar um ponto fundamental, Alexandre. Uma vez eu fui num cliente, o presidente de uma multinacional, o CEO da empresa, e ele estava numa tensão, estava até vermelho de tanta tensão. Eu falei, cara, você já escolheu? Ele falou, o quê? Em meia hora, você vai ter um ataque cardíaco ou um AVC. Qual que você escolhe? Ele falou, pô, para aí. Eu falei, não é para aí, não é para aí. Você está no estado que você está indo para lá. Você precisa parar agora e fazer uma pequena meditação. Ele falou, você está louco? Você acha que eu vou procurar uma mulher para meditar? Ela vai me dizer assim, fixe a sua atenção na chama da vela. E ele me falou uma frase, Alexandre, que mudou minha vida naquele dia. Ele falou o seguinte, eu lá tenho cabeça para isso? E aí, naquela hora, Alexandre, eu falei assim, putz, eu já tenho aí 8 fontes de conhecimento oriental e por aí afora, tem condições de ensinar as pessoas a entrar em meditação sem usar a mente. E aí é que eu fiz o canal, fiz um monte de coisas. Sim. Você pode, através de técnicas principalmente usadas na Índia, no Tibete, na China e no Japão, através dos dedos, você não precisa usar a mente, e aqui é um processo fisioneural, você acessa o seu sistema nervoso central, e ele vai modificar os seus nervos diafragmáticos aqui na barriga, e você vai entrar em outra respiração. A respiração é o segredo de tudo. Para você pensar bem, você precisa respirar bem. Para você ter saúde boa, você precisa ter uma respiração boa. Por que a tartaruga vive mais tempo do que todos os animais? Porque ela sabe respirar melhor que os outros. Você tem uma Sim. ideia, ela tem uma respiração hiper especial. Então, naquela hora, para ele, eu falei o seguinte, falei assim, você vai fazer um exercício muito simples. Vai juntar aqui, esses 4 dedos e juntar a polpa de todos os dedos. Faça aí, Alexandre. Opa, vamos lá. Ao vivo Feche e a os cores. olhos. Não Vamos ver. pode cruzar as pernas, senão Sim. tira o efeito, porque nosso corpo é todo elétrico. Feche os olhos e sinta pulsar. Intuitivamente, muitas vezes a gente faz esse gesto. A gente junta as mãos quando está com dificuldade de achar uma solução. Pois bem, aqui
você está estimulando o seu sistema nervoso central e o seu cérebro a criar mais sinapses. Você está dando impulsos elétricos para isso. Sim. Então, você vai ter mais condições de ter uma solução melhor. Então, olha, você fica 4 minutos, não precisa ser mais, mas aí você pode fazer várias vezes por dia. Então, antes de você tentar resolver um problema, ou de pensar uma coisa nova, dê condições. Olha, está sentindo pulsar? Opa! Isso aí. Esse pulsar significa, eu estou dando uma informação, meu sistema nervoso central está indo lá nos meus neurônios e está aumentando as interligações. Inclusive, isso é bom até para autistas, para Olha só. estabilizar e criar, né? Ajuda muito. Então, vai ajudar você bastante a você se capacitar mais. Então, o que ela faz? Ela tira um monte de preocupações que estão entrando na sua cabeça e dividindo as suas sinapses, né, as conexões que você faz com os neurônios, e você enxerga menos saídas, enxerga menos possibilidades, fica menos feliz. E quando você fica menos feliz, você começa a ficar doente. Porque as Sim. células precisam ficar felizes. Todas as células precisam ter alegria, precisam ter amor por elas, autoestima interior. E tudo isso nos ajuda muito. E olha, não tem coisa que dê mais prazer do que a criatividade. Quando você cria uma ideia, você fica num estado que nada se compara, nada. Não tem nada para comparar. Próximo à euforia, inclusive, né? Pelo aquilo que você Exatamente. pensou e eu acho que talvez isso, Américo, não só o ato de você criar, de ter a ideia, de ver aquilo acontecendo por algo que você pensou lá atrás, isso não tem, Exatamente. isso não Não tem tem prazer preço. maior. Não tem preço, não tem preço. Esse é o ponto-chave. Né? Isso tudo é uma condição que você está estimulando a sua neuroplasticidade. A neuroplasticidade, que a gente fala elegantemente, aumentar mais conexões, é aumentar a nossa inteligência mesmo. É Sim, aumentar a nossa inteligência mesmo. Você não tenha nenhuma dúvida disso. Então, é um processo que aumenta a memória. Você vai ver que você começa a ter um desempenho. Faça, por exemplo, de manhã, chegou no escritório, hoje eu vou ter que pensar num monte de coisas. Experimente fazer. Você vai ver que cada dia vai ficar mais fácil de você encontrar aquela solução que você não tinha pensado, sabe? E aí você fica realmente num outro estado totalmente diferente. E a vida é simples, né? Quando assim, praticamente todas as religiões ensinam você que você precisa ficar em paz, né? Jesus sem falou dúvida. isso, Buda falou isso, Krishna falou isso, todos eles falam. Porque é nesse estado que você vai sentir algo muito maior do que você, a sua essência. Sem dúvida. Você vai para a fonte, que tudo já foi criado. Nós só redescobrimos isso. Tudo já foi criado. Está tudo aí, sabe? Não tem outra maneira. Né? Não vai dar tempo aqui, mas eu ia contar para Américo, você. eu preciso aqui te agradecer muito, Américo. A gente vai voltar a conversar mais vezes, porque a conversa no café passa assim voando, né? Não dá É nem para verdade. esfriar a xícara, né? É igual os pensamentos, voo, voo. Mas você vai voltar mais vezes para a gente poder aprimorar ainda mais essa discussão, essa e outros assuntos que eu tenho convicção aí que são infindáveis a sua capacidade e a sua generosidade de transmitir ao outro aquilo que você conhece. Então, muito obrigado, Américo, pela tua participação no nosso episódio do canal da NTBA. Que seja útil para todos que estão assistindo, porque essa é a única função nossa na vida, é ser útil para os outros. Muito É, grato pela eu que oportunidade. agradeço, Américo, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Tenho certeza que ela virá mais próximo do que a gente imagina. Forte abraço, obrigado. Tudo de bom. Um oferecimento da Construtora Miramar, que tem sempre aquele cantinho gostoso para que você possa viver em outro com tranquilidade, com segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar. Com apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, para as viagens, para o lazer, para vir com a família, café da manhã com gostinho de casa de vó, preparado com muito carinho, com muito amor.
Com SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, a sua parceira estratégica na gestão contábil com excelência do seu negócio. E também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!